Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 199. Saber como desencarnaremos. Sonhos. Se você não ouviu o 198, por favor, vá ouvir, porque a gente vai continuar a questão 402. No 198 a gente trabalhou a 400, a 401 e começamos a 402. Então é importante para que você entenda do que estamos falando. A gente começou apenas o primeiro parágrafo da 402, né? Lembrando a você, Kardec pergunta, né, quais as evidências, o que é que a gente pode ter, né, de informação, de fatos, de referências sobre a atividade do espírito enquanto o corpo está dormindo, está em repouso. E os espíritos vão responder que fora do corpo as nossas faculdades se ampliam, a nossa percepção se amplia. Pode se ampliar a tal ponto que nós vamos ter lembrança do passado, vamos ter previsões do futuro, vamos se comunicar com os espíritos da Terra e vamos poder nos comunicar com espíritos de outros planetas. Então não é pouca coisa. Claro que tudo isso, como tudo na vida, encarnado ou desencarnado, depende de quê? Dedicação, esforço, qualificação. Né? Quando a gente fala, o ser humano pode fazer transplante de coração. Você não está dizendo que isso é uma coisa automática, está dizendo que é possível estudar, treinar, aprender e realizar. É disso que se trata, né? É um aprendizado. Vamos lá. Os espíritos agora vão responder uma questão, vão na resposta tocar numa questão muito interessante, né? Eles vão dizer assim: dizes com frequência, tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem nada, né, que pareça verdadeiro. O que é que os espíritos dizem disso? Tu te enganas. Frequentemente é uma lembrança de lugares e de coisas que você ou viveu ou vai viver numa outra existência. O corpo estando adormecido, o espírito tenta quebrar suas correntes, pesquisando o passado ou o futuro. Os espíritos estão dizendo aqui, você, se a gente se preparar, a gente pode em sonho ver como está sendo preparada a nossa próxima existência. Obviamente é um planejamento, né? Carlos, se tu fizer isso aqui, que tu se comprometeu, na próxima encarnação tu vai estar nessa situação. Tu vai morar em tal lugar, tu vai ter acesso a isso, ou tu vai enfrentar tal situação. Ou, aí já não é o caso do Carlos, tu vai viver em tal planeta. Isso não é de se admirar, porque o Eurípides teve essa experiência e detalhe, a experiência dele foi tão legal que foi narrada ao vivo, né? Narração ao vivo. Há um relato histórico que o Eurípides, São Vicente de Paulo, guia espiritual do Eurípides, desdobra ele. Tem uma pessoa, a Dona Amália, que é uma pessoa que ajudou muito ele, está do lado dele, ele diz: Dona Amália, anote. Então é narrado todo um percurso, que eu não vou narrar aqui, está no livro, meu amigo Eurípides. Mas a origem é o livro da Corina Novellino, né, que é uma pesquisa histórica. E o que acontece? Resumindo do processo, ele narra o mundo que ele vai habitar. Né? Tipo, olha, você realmente fez tudo que devia. Você vai viver nesse mundo aqui. Óbvio que um espírito como Eurípides, para ele se transportar de um mundo para o outro, é mais rápido do que a gente ir na esquina comprar pão. Então ele pode habitar um mundo determinado e trabalhar aqui na Terra sem nenhum problema. Então ele não nos abandonou, como ele deixou muito claro. O que é que acontece? Então tudo isso, em algum grau, é possível a gente fazer. Só que há um problema, né? O que é que os espíritos vão continuar aqui? Pobre homens, como conheceis pouco os fenômenos mais comuns da vida? A gente se acha que sabe tanto, que é que os espíritos dizem: você não sabe nem o que é um sonho. Né? Vocês se acham grandes cientistas, grandes sábios, sociedade tecnológica avançadíssima, e os espíritos dizem: coitado, vocês não sabem nem o que é dormir.
Né? Assim, vocês não sabem nem o que acontece quando vocês dormem. Vocês dormem todo dia. 1/3 da vida de vocês é dormindo e vocês não sabem o que acontece. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais básicas vos confundem. A estas perguntas que todas as crianças fazem: o que fazemos quando dormimos? O que são sonhos? Embaraçam vocês, confundem vocês, quer dizer. Se a gente pensar assim, a gente vai botar o pezinho no chão, né? Quer dizer, realmente a gente não tem capacidade de lidar com as coisas mais básicas da vida. Porque é como eles estão dizendo, isso aqui não é nada avançadíssimo, saiu do corpo. O que eles estão dizendo é como vocês são atrasados. Nem isso vocês dão conta. Vocês não sabem nem dormir. Vocês não sabem nem o que acontece. Então é interessante porque, gente, até no movimento espírita, a gente vê gente tratando desdobramento lúcido, sair do corpo consciente, como se fosse assim o fenômeno. Fulano sai do corpo lúcido. Claro que é super legal, mas está longe de ser uma coisa extraordinária, está longe de ser um sinal de evolução profunda. Não, gente. Até que os espíritos dizendo para Kardec, isso é a coisa mais básica do mundo. Né? É igual você chegar, sei lá, numa grande universidade e dizer assim, olha, eu já sei o alfabeto todo, de A a Z. Eu sei identificar todas as vogais. É isso. É simplesmente isso. Gente, isso é muito básico e vocês estão aí ainda enrolados com isso. Vamos lá, continuação. Então, assim, é importante a gente entender a dimensão, porque ainda tem gente no século XXI que conhece Espiritismo, que trata sonho lúcido, desdobramento, chame como quiser, a gente depois vai entrar nos nomes, como se fosse assim algo, né? O topo do topo da evolução para os espíritos, né? Para os espíritas que leem o livro dos espíritos é basicão. Você pode até não ter, eu posso até não ter, não estamos falando disso. Mas é nível básico, é nível 1. Vamos agora explicar. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Só que aí você vai dizer, mas os sonhos tão esquisitos que eu tenho. Os nossos sonos esquisitos é um indício bom e ruim. Bom porque a gente já lembra, já é um passo. Mas indica que nós ainda estamos com a mente confusa. Essa é a questão. A gente precisa acalmar a nossa mente para os nossos sonhos se tornarem lúcidos, se tornarem organizados. Exemplo bem claro. Pega uma pessoa, digamos assim, pega 2 pessoas que viveram na mesma cidade com o mesmo estilo de vida, nunca foram a Nova York, nunca foram a São Paulo, interior. Uma tem a mente organizada, é uma pessoa equilibrada, ponderada, e outra vive uma vida de doidinho, né? Não para nada, está sempre com a confusão mental. Você pega essas 2 pessoas e leva para São Paulo. Cada uma delas vai passar um dia, vai passar 24 horas em São Paulo. Vão ver as mesmas coisas, vão experienciar as mesmas coisas. Voltam para a sua cidade, né? Que não tem energia elétrica, que não tem transporte coletivo, que é a cidade mesmo assim, interior de antigamente, não tem nada. Né? Vive ali na natureza. Ok. Cada uma delas vai tentar contar o seu relato. Vão contar de forma igual? Não. Né? As 2 vão ter uma dificuldade enorme, porque elas viram coisas que não têm referência ali. Como é que elas vão falar que viram luz? Mas olha, são como pequenos sóis que brilham à noite. São velas, né? São fogueiras. Enfim, cada um vai dar seus exemplos. Só que a pessoa confusa, que fica atordoada facilmente, que fica super empolgada com as coisas excessivamente, ela não vai saber se explicar bem. Assim somos nós no sonho. Então o sonho é legal porque ninguém aponta o dedo, mas a gente sabe.
Se os nossos sonhos são muito confusos, é porque a gente ainda não está num estado de paz suficiente para poder entender e trazer para o mundo grosseiro. Não é ruim, mas é legal a gente ver que ao longo dos anos a gente pode melhorar. Poxa, eu posso me tornar mais equilibrado ao ponto de... Não estou dizendo que se você lembra de forma confusa, você é desequilibrado. Estou dizendo que você não está equilibrado o suficiente para isso. Importante entender. Então, é um indicador muito legal, porque é um indicador íntimo. Ninguém precisa dizer pra gente. Basta a gente todo dia, ao despertar, a gente em algum momento vai entrar nas técnicas, pelo menos as básicas, mas ao despertar com calma, de preferência sem mover o corpo, e como que fazer o download dessa informação para o nosso cérebro físico. Traz a informação. O que foi que aconteceu? Deixa eu lembrar aqui em clima de paz. Agora, se você já acorda desesperado, brigando com a vida, não precisa dizer que você não está bem, né? Do ponto de vista espiritual. Continuando, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos durante certo tempo em estado em que nos encontraremos de maneira fixa depois da morte. Gente, esse parágrafo ele está ensinando o que depois a gente foi ver que o budismo tibetano ensina. O sono é o grande treino para o desencarne. O que é o sono? É sair do corpo de forma lúcida. O sono é educado. O que é o desencarne? É sair do corpo. O que é o bom desencarne? Sair do corpo de forma lúcida. Os espíritos... Olha o que ele vai dizer, gente, aqui. Olha o que os espíritos, na questão 402, vão dizer. E a gente parece que não sabe disso. Vamos lá. Olha o que eles vão dizer. Confere aí no seu Livro dos Espíritos 402. Os espíritos que rapidamente se desligaram da matéria por ocasião da morte tiveram sonos inteligentes. Gente, isso é um indicador inquestionável. Toda a tradição do budismo tibetano vai dizer isso. Toda a tradição hinduísta da yoga dos sonhos vai dizer isso. Os espíritos que rapidamente se desligaram da matéria por ocasião da morte, desencarnaram bem, tiveram sonos inteligentes. A gente pode até usar uma palavra talvez mais adequada hoje, sonos lúcidos. O que é o sono inteligente? O indivíduo sabe que está sonhando. Ele sabe, a inteligência dele está funcionando. Ele não, eu saí, eu fiz isso. Esses, quando dormem, juntam-se à sociedade dos outros seres superiores a eles. Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha, presta atenção. Qual é o indicador prático de que eu vou ter um bom desencarne? Sonos, 2 indicadores. Primeiro, sonos lúcidos. 2, eu me juntar a espíritos superiores a mim. Por quê? Porque com eles viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo nas obras em que, ao morrerem, acham-se completamente concluídas. E, gente, ninguém se preocupa com isso não, é? Aparentemente não. A gente, às vezes, vive repetindo um bocado de coisa que está na moda repetir. Cada um de nós tem que desenvolver um pouquinho disso aqui. Se você me perguntar como é que eu sei que eu vou desencarnar bem, eu vou jogar na sua testa a questão 402. Vá de 402. Como é que eu sei que eu desencarno bem? Vá de 402, meu filho, que você vai bem. Está lá a resposta, um parágrafozinho resolve tudo. Por quê? Se eu tenho sonos lúcidos, significa que eu estou cuidando de forma espiritualmente saudável do meu dia a dia. A minha mente está relativamente equilibrada.
relativamente equilibrada. E nesses sonhos lúcidos, inteligentes, eu estou me juntando a seres que são superiores a mim. Por que tem que ser superior? Porque eu tenho que ir aprender, meu filho. Né? Eu tenho que aprender com quem é melhor do que eu. E com eles eu viajo, eu converso, eu bato papo, eu brinco, eu aprendo coisas novas e eu trabalho. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Está tudo certo. Então, tá que... assim, me desculpa, eu não sei por que a gente não está falando disso todo dia no Movimento Espírita. Eu não sei por que nós, eu e você, não estamos preocupados com isso todo dia. Está aqui o indicador. O indicador não é ser famoso. O indicador não é ter cargo em instituição. O indicador não é ser rico. O indicador não é ser amigo de médium, de seja lá quem for encarnado. O indicador é ser amigo de espíritos superiores a você e você está com eles em sonhos lúcidos, em sonhos inteligentes. Esse é o indicador que os espíritos estão dando aqui claramente. Que é um indicador, está dado. Só que, infelizmente, nós buscamos outros indicadores que não são os indicadores da codificação, que não são os indicadores do Cristo. A gente busca os indicadores da fama, gente, isso é triste. Não, fulano é famoso, então vai para o céu. Não, eu estou repetindo o que o famoso ABC está dizendo. Eu não estou julgando ninguém, gente. Tem famoso evoluído, tem famoso picareta no movimento espírita, tem famoso tão estúpido quanto a gente, tem famoso que é inferior a gente, e tem famoso que é evoluído. Não interessa. Interessa o Cristo. E esses espíritos estão escrevendo isso aqui em nome do Cristo. E a opinião deles é essa. E aí eles concluem, estamos num parágrafo. Isso deve vos ensinar ainda uma vez a não temer a morte, visto que morrei todos os dias, segundo a palavra de um santo. O que é que a gente está colocando aqui? É que o medo da morte não é apenas racional. E a gente vai trabalhar esse tema no nosso próximo encontro. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo fique e permaneça para sempre em nossos corações. Filhos e filhas amados, estamos num momento em que precisamos transformar vontades vagas em ação objetiva, teoria em prática, a partir de uma vontade sincera e continuada. Precisamos de vocês, mas não de qualquer forma. Espíritas estão se tornando mais pacientes, de extrema necessidade, do que colaboradores ativos. Não é mais possível continuarmos assim. Devemos entender que aqueles que têm contato com uma revelação do Mestre, chamada Consolador, têm obrigação de devotar-se ao bem. Tem obrigação de instruir-se para amar servindo, e não apenas de se tornar um alucinado
pregador daquilo que não vive. Comecemos por nos prepararmos. É impossível ser mais claro do que isso. Aí está o caminho. Preparar-se. Estar com espíritos que podem de fato lhe ensinar muito. E trabalhar abnegadamente com eles. Isso é necessário. Isso é importante. Muitos não querem tocar nesse assunto em movimento espírita, porque não têm convicção, porque nunca viveram essas experiências de forma superior. Precisamos de milhares de pessoas que comecem a viver isso e comecem a compartilhar com naturalidade, porque há uma distorção maligna de palestrantes que contam essas experiências como se fosse um sinal de grandeza. E vocês acreditam com um sinal de estupidez. Me perdoe. Vocês têm que viver essas experiências. Vocês precisam. Ninguém sairá deste mundo pelas portas do desencarne de forma superior se não cultivar as verdadeiras experiências transformadoras. Não é uma opção. Não é uma experiência esquisita. Não é algo estranho que deve fazer ou não. Não é algo de mistérios tenebrosos, místicos. Não. Esta é a classificação dos estúpidos. Classificação espírita. Simples e necessário. Simples e necessário. Quando o Cristo vos alertou que no fim dos tempos haveriam sonhos, não foi como querem interpretar alguns, para dizer, vocês terão um sinalzinho, uma diversão a mais, um milagre tal. Não. O Cristo dizia, a caridade irá se esfriar a tal ponto que vocês precisarão disso. Vocês que me seguem precisarão deste apoio desde jovem até a velhice. Vocês que quiserem continuar vinculados ao meu coração terão essas experiências porque necessitarão. Porque isso vai ajudar vocês a não se desligarem de mim por conta dos apelos estúpidos e esdrúxulos do mundo. E aqueles que assim não fizerem serão levados principalmente pela maré infeliz da sexualidade desregrada. Por isso muitos não querem tocar nesse assunto, porque estão envoltos nisso, e isso os desmascararia. Muitos são santos, mas que vivem tendo prazeres infernais, porque sua santidade é a da voz, é o do gesto, é a da conversa inferior disfarçada de evolução. São santos porque apresentam uma falsa preocupação com a obra do Cristo, porque mentem, mas vivem prazeres destrutivos. Não podeis agir assim se quiseres estar com Cristo. Não podeis. Preparai-vos. E se um dia cair em regiões inferiores, orai a Deus. Humilhai-vos suplicando socorro.
porque você será socorrido. Porque o poder do Cristo não é o poder de uma região. O poder do Cristo transcende todas as dimensões que envolvem esse planeta. Vocês pensam, Cristo cuida da Terra e acham que Ele cuida apenas da dimensão material. Existem dimensões muito mais difíceis de cuidar, muito mais complexas, muito mais sofridas do que a da Terra encarnada. Ele cuida de todas. Filhos, preparem-se. É preciso fazer um vínculo profundo conosco, porque todos precisamos estarmos unidos para potencializarmos a energia do Mestre que vem aos nossos corações, a cada um de vocês, a cada um de nós desencarnados. Precisamos disso, precisamos desse modelo. Por isso, aviso a vocês, jovens e adultos espíritas, se vocês assim não fizerem, perderão grande parte de vossa evolução, de conquistar a vossa evolução, porque estamos sim no fim dos tempos, e aqueles que não buscarem esta fonte de luz, já anunciada pelo Mestre, registrada e passada de geração a geração até chegar a nós, para que seja aplicada, sucumbirão ao mal, à vaidade e à loucura de prazeres doentios. Aqueles que conosco se dispuserem ao trabalho da luz, crescerão muito e sentirão a paz do Cristo, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.